Nós estamos aqui no Like Center, mais uma vez, com mais um vídeo em complemento, para convidar vocês a estudarem bem o direito penal. É uma matéria fácil, porém exige atenção. E essa atenção, esse cuidado, é importante na hora de definir os crimes, para saber quais são os elementos do crime, quais são as pessoas envolvidas na prática desse crime, quais são as questões que desse simples artigo de uma apostila pode trazer para o candidato. Então vamos apresentar a seguinte orientação. O que é sujeito ativo, sujeito passivo, quais são os objetos jurídico e material do crime. É uma coisa que pode cair nesse concurso, porque a quantidade de crimes para estudar direito penal é muito pequena. Então com certeza eles vão pedir em vários crimes, nos vários crimes exemplificados, quais são esses elementos, para que o candidato identifique quais são esses elementos. Então vamos lá. O que é o sujeito ativo do crime? Sujeito ativo é aquele ser que pratica a conduta criminosa. Ou seja, não é qualquer pessoa que pratica uma conduta. É uma pessoa, um ser humano que pratica uma conduta e que pode ser considerada reprovável. Ou seja, ele pratica um fato típico, antijurídico e culpável. Para ser sujeito ativo, para praticar um crime, veja, separe, para praticar uma conduta, qualquer ser pode praticar, até cachorro. Agora, para praticar crime, tem de ser uma pessoa humana que tenha lucidez na sua conduta. E por presunção, o sujeito ativo é todo ser humano que já tenha 18 anos completos. Tá? Então, menor de 18 anos, pratica crime? Não. Pratica ato infracional. É uma conduta que não é considerada crime. Ou seja, é um ato igualzinho ao crime, só que não se chama crime por falta de reprovabilidade daquele sujeito, daquele ser humano que tenha lucidez. Então, o sujeito ativo do crime, a pessoa humana maior de 18 anos, e desde que tenha plena capacidade mental. Então, não seja louca de todo gênero, não seja incapaz. Agora, existe, por exceção, na área ambiental, os crimes praticados por pessoa jurídica. Então, por exceção, nós temos aqui que uma pessoa jurídica, tá? Uma empresa, pode praticar um crime. Então, é por exceção. Pergunta de prova: só pode ser pessoa, sujeito ativo do crime, o ser humano? Não. A Constituição admite e a Lei de Crimes Ambientais também prevê que uma pessoa jurídica, um agente poluidor, possa praticar o crime. Bom, sujeito ativo é quem pratica o crime. Sujeito passivo, agora sim, é aquele ser que recebe o crime. Normalmente, por exemplo, num homicídio, existe o primeiro sujeito do crime, que é a vítima, o que morre, o ser humano que morreu. Numa lesão corporal, o ser humano que sofreu as lesões. Mas existe a vítima, no caso, o sujeito passivo direto, que é a vítima, o ser humano, e também o indireto, que é a sociedade. Muitas vezes, quando você desacata um funcionário, você tem o primeiro elemento, o primeiro sujeito passivo, que é o funcionário público que foi humilhado. E em segundo lugar, é a administração pública. Então, no sujeito passivo, vocês vão ter de ver quem é o direto e quem é o sujeito passivo indireto. E cada crime vocês vão ter de identificar quem são essas pessoas que sofrem com a prática da conduta. Normalmente, o ser humano, que recebe a ação direta. E, em segundo lugar, a sociedade que viu aquela situação. A administração pública, a fé pública, a administração da justiça. Então, são vários bens tutelados que vão ser agredidos aqui. No caso do sujeito passivo do crime de desacato, é a administração pública, ou pode ser o Estado. Um dos dois, depende da definição. Objeto jurídico do crime. O objeto jurídico é o direito protegido. Por exemplo, num crime de homicídio, o objeto protegido é a vida. E agora, o objeto material. Então veja, o objeto, a coisa protegida é o direito protegido. Objeto jurídico, no caso do homicídio, a vida.
Agora, o objeto material, quem é? De quem você pode tirar uma vida? De um ser humano que estava vivo. De um ser humano vivo. Então vejam que aqui vão se confundir muitas vezes, não é sempre, o objeto material, quer dizer, o ser humano que sofreu as pancadas, que sofreu lesão corporal ou a morte, é o objeto material. E ele é, ao mesmo tempo, o sujeito passivo. Então aqui, como titular para ser vítima lá do crime, como titular da ação penal, como querelante, por exemplo, nós vamos ter o sujeito passivo. Mas ele é também o objeto, né, do material do crime, de lesão corporal. Agora, num crime de furto, eu sou o dono do bem. Então, digamos, uma bicicleta foi roubada de mim, eu sou a vítima, o sujeito passivo, quem sofreu com o crime. Agora, a coisa jurídica, o que é? A proteção é o patrimônio, é o valor da bicicleta que foi subtraído de mim. E qual é o objeto material? Agora é a bicicleta. Então, veja, se eu apanhar na rua, eu sou sujeito passivo e também sou objeto material, porque eu mesmo sofri a agressão. A agressão, o crime, incidiu sobre esse corpo. Então está aqui, objeto material e sujeito passivo. No furto de bicicleta, eu sou sujeito passivo, porque sou dono da bicicleta, mas o que foi catado de mim, o que foi furtado, subtraído, foi a bicicleta. Então existem essas diferenças. Uma rápida classificação de crime para vocês. Agora vamos classificar os crimes. Eles são chamados basicamente de consumado e tentado. O crime consumado e crime tentado. A gente fala que o crime é consumado quando a conduta descrita no tipo ou descrita lá no problema da prova de vocês já traz completamente o tipo legal. Ou seja, considera-se consumado quando estiverem presentes todos os elementos do tipo legal. Examine. Matar alguém no homicídio. Então, fulano foi lá, deu um tiro e matou, beleza, matou alguém. Nós vamos examinar. Alguém tirou a vida, quer dizer, matou. Alguém, um ser humano que estava vivo, pronto, o crime foi consumado. Parece bobagem, mas vejam bem, matar alguém significa tirar a vida de alguém que estava vivo. Pois senão, imagine só se eu dou 30 tiros em alguém que já morreu, mas eu não sabia. Eu entro numa casa para matar alguém, eu por trás vejo a pessoa assistindo televisão, vou lá e desfiro 10 tiros nas costas da pessoa. Matei alguém? Não sei. E se ele já tivesse morto? Um derrame, né? Corinthians perdeu de 3-0 ofensivamente no Palmeiras, morreu de uma síncope cardíaca lá, e eu matei o defunto. Não tem crime aí, nesse caso, porque não está perfeito. Matar alguém significa tirar a vida de uma pessoa que está viva. Assim, quando o problema trouxer todos os elementos da figura descrita na lei, o crime está consumado. Agora, o que é o crime tentado? É a tentativa, quando o sujeito só não alcançou o seu desiderato, né, a sua finalidade, quando houve uma circunstância alheia à sua vontade. Por exemplo, eu pego uma arma municiada com balas, aponto para a cabeça da pessoa e disparo, mas a arma picota. Quer dizer, eu tentei fazer aquilo, mas não consegui por circunstâncias alheias, fora, ausentes da minha vontade. Sei lá, Deus não quis que ele fosse naquela hora. Ele ainda não cumpriu a pena dele aqui na terra, então não morreu por isso. Então são situações que vocês vão ver. Atirou, ele tirou a vida, pronto, consumado. Atirou, mas o bicho tem parte com o capeta, não morre, às vezes dá 10 tiros, 8 tiros na testa, na cabeça, não sei aonde, o cara sobrevive. Por quê? Circunstância alheia à vontade do agente, mas que o agente tentou. Então nós temos dois tipos: o crime acabado, vamos dizer assim, e o crime que não chegou ao seu fim, porque alguma coisa alheia aconteceu.